Meu caro amigo e amiga, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O importante é que você assista esse vídeo. Para aqueles que não me conhecem ainda, prazer, meu nome é Glebe Prete, sou professor de Direito e Processo do Trabalho, assim como Processo Civil. Muito obrigado por estar aqui conosco no NEAF Concursos. Se você ainda não é inscrito em nossos canais, por favor, não perca seu tempo. Assine nosso canal tanto no YouTube quanto também no Facebook, curta a nossa página. Eu tenho absoluta certeza que você encontrará muitos materiais e principalmente o direcionamento para aqueles que querem concurso público e também OAB, tá bom? Bom, começando, agora 2019, dando pontapé inicial aqui nesse nosso carreiras, gente? Carreiras jurídicas, carreiras tribunais, sempre dando um papo bacana para você aqui, que é muito importante. É o seguinte, meus caros amigos, eu separei dois temas para vocês, que são temas que, de forma, vamos dizer assim, comum, costuma cair nas provas, sim, pessoal. Então vale a pena a gente se atentar a esses dois temas que eu vou abordar com vocês na lousa, mas é muito importante que você acompanhe, principalmente anote as dicas que eu vou passar para você. Tudo bem? Bom, lembrando que nos nossos canais, NEAF Concursos, tanto no Instagram, tanto no Facebook, enfim, você terá muitos vídeos, muitas situações bacanas em que eu tenho absoluta certeza, meu caro amigo e amiga, que irá te ajudar demais. Não deixe de assinar o canal e clicar no sininho, tá bom? Bom, vamos lá pro nosso bate-papo. Qual que seria aqui? Bate-papo não, né? Para nossas carreiras, mas seriam dois assuntos que eu separei para você aqui. Exceção de competência territorial, que se deu em virtude da reforma trabalhista, e audiências trabalhistas, que realmente caem isso muitas vezes de forma, tá certo? Como eu disse, comum. Vamos lá? Legal. Bom, voltando aqui, NEAF Concursos, tá? Núcleos de Estudo Alessandro Ferraz, grande amigo, grande parceiro de longa data, tá certo? Já comanda esse aqui no peito e na raça há muitos anos, e a maioria dos aprovados de escrevente realmente saem desta casa. A gente tem muito orgulho disso e é um grande prazer, tá bom? Para aqueles que não anotaram meu nome ainda, professor Glebe Prete, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem escrever aqui nos comentários ou também nas minhas redes sociais. Se jogar lá professor Glebe Prete, vai aparecer muita coisa para você, tanto no YouTube quanto de livros também. Enfim, tem bastante videoaulas, tem muita coisa para você também. Bom, conforme prometido, eu separei dois assuntos para vocês. O primeiro é a exceção de competência relativa razão aqui, relativa, mas em razão territorial. Isso se deu em virtude da reforma trabalhista de 2017, tudo bem, no dia 11 de novembro de 2017, e necessariamente vem caindo nas provas de que maneira? Primeiro, o que é exceção de competência territorial? Via de regra, o local para ajuizar a ação trabalhista é o último local da prestação de serviço. Então, se fulano trabalhou em São Paulo, ele tem que entrar com a ação em São Paulo. Se ele trabalhou no Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. Existem algumas exceções que estão no artigo 651, vendedor, por exemplo, externo, artistas ou pessoas que fazem uma atividade externa. Necessariamente, pessoal, essas pessoas podem mover ação em qualquer lugar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês exatamente aqui, tá certo? Na exceção de competência territorial, que não é feito mais, tá certo? Teoricamente, no corpo da contestação. Porque o prazo que nós temos agora para questionarmos se o local do ajuizamento da ação está certo ou errado é exatamente de 5 dias que a empresa tem do recebimento da notificação. Vou explicar. Empregado moveu uma ação trabalhista, tudo bem? É expedida a notificação, que no processo civil nós chamamos de citação. A empresa recebe esta notificação. Uma vez que ela recebe essa notificação, ela tem exatamente 5 dias para apresentar a sua exceção de competência relativa em razão territorial. Se porventura ela não apresentar, dá-se como aquele lugar como lugar competente. Então, a primeira observação que eu quero chamar a tua atenção, que são 5 dias da notificação. Então, grava isso. E não da juntada da notificação. Porque em outros ramos do direito, o prazo começa a ser contado a partir da juntada daquela notificação nos autos, que hoje é tudo digital. Mas do processo de trabalho, ainda é do recebimento do mesmo. Aí conta-se a partir do primeiro dia útil, conforme súmula número 1 do TST.
E também artigos 774 e seguintes, que trata sobre prazo, sobre nulidades e também sobre prazo. Então, quero chamar a tua atenção aqui. São 5 dias da notificação para que a empresa se pronuncie, informando que aquele local não é o local competente para receber aquela ação. Então, como esse detalhe, esse assunto pode cair em suas questões? Fácil. 5 dias contados da juntada da notificação. Falso. Tá bom? 5 dias da audiência. Falso. São 5 dias da notificação. Então já começamos desse primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, uma vez protocolizado o pedido de exceção, meus caros amigos, protocolado esse pedido, protocolada a petição, o processo será suspenso. Professor, por que você está chamando a atenção a isto? Simples. Ele é suspenso e não interrompido. Porque uma vez que ele é interrompido, seria outra coisa, outra conotação. O processo será suspenso até a resolução desta exceção e uma vez quando ela for decidida, o processo dará continuidade. Então eu tenho que gravar da seguinte maneira para as minhas provas que eu vou fazer. Protocolado a petição e não do despacho homologatório do juiz que aceitou a petição. É do protocolo da petição, o processo será suspenso e necessariamente, meus caros amigos, claro, sem dúvida nenhuma, tá bom? Até a solução dessa exceção para que o processo dê a sua devida continuidade. Combinado? Então, se vê alguma coisa lá de interrompido, pode sair, né, daquela que não é a melhor alternativa. Bom, pode ocorrer do processo ter vários autores ou vários réus. Na situação aqui em tela, obviamente que seria o quê, meus caros amigos? Pessoas réus, tá certo? Porque é o réu que tem que se manifestar nessa situação. Havendo vários réus e recebida a notificação, os réus terão um prazo comum de 5 dias para se manifestar sobre a exceção, para dizer se aquele local está certo ou está errado. Em outras palavras, meus caros amigos, o prazo é comum, o prazo não é individual. No caso de litisconsórcio, o prazo é comum. Então fique atento nas questões, que pode cair isso. Inclusive o próximo TRT que está para sair é o TRT Bahia, é esse que nós estamos olhando aí com muito carinho, que é o que tudo indica, o primeiro semestre ele pode pipocar, já venceu o prazo, então está em cima. Então como isso pode ser perguntado para você, meu caro amigo? Simples, não é? O empregado moveu uma ação contra 2 empresas, aí conta uma história enorme. Aí lá no final ele comenta, fulano trabalhou em Salvador e moveu a ação em São Paulo. Qual que é o prazo para que as partes se manifestem? Vê lá, 5 dias comum, 5 dias, por exemplo, individualmente, 8 dias, 10 dias. Grava, 5 dias comuns, fica fácil. Bom, outro aspecto para você. Testemunha. Caso o juiz precise ouvir testemunhas acerca do assunto, sem dúvida nenhuma, o processo, por exemplo, fulano entrou com ação em São Paulo, mas sempre trabalhou em Curitiba. As testemunhas, via de regra, estão em Curitiba. Então, o juiz de São Paulo mandará uma carta precatória para Curitiba. E indo até Curitiba, meus nobres amigos, indo até Curitiba, necessariamente, meus caros amigos, as testemunhas serão ouvidas. Então, isso se dá através da carta precatória, que vem de pretor. O que é pretor na antiga Roma? Juízes. Então, o juiz de São Paulo, nesse exemplo, vai remeter para Curitiba, Paraná. E necessariamente o juiz de Curitiba, juiz deprecado, vai intimar a testemunha para que esta seja ouvida. Tá bom? Bom, uma vez decidida a exceção, caberá recurso? Sim ou não? Cuidado, depende. Se for o mesmo TRT, porque você sabe que o TRT, conforme falava Vicente Hall, a jurisdição parece o manto sagrado divino. Ou seja, a jurisdição é a competência que o juiz tem em determinada área territorial para fazer os seus julgamentos. Exemplo, TRT São Paulo, segunda região, capital, litoral norte. TRT 15ª região, Campinas, interior de São Paulo, abrange todo o interior de São Paulo e litoral sul. TRT primeira região, Rio de Janeiro. TRT terceira região, abrange todas as Minas Gerais. Então, o que acontece, meu caro amigo?
se a incompetência se deu dentro, vamos imaginar aqui, do manto de um TRT, a resposta é mandado de segurança. Agora, se mudar de um estado para outro, o lugar, fulano move uma ação, por exemplo, no Ceará, lá em Fortaleza, e o juiz remete, por exemplo, para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Obviamente que nesta hipótese cabe recurso ordinário. Mesmo os TRTs, MS. TRTs diferentes, recurso ordinário. Claro que nas questões eles vão colocar ou o mesmo estado, que nessa hipótese seria mandado de segurança, a resposta, ou diferentes estados, aí a resposta seria recurso ordinário. Eu fecho com vocês o primeiro tema, tudo bem? O que está em vermelhinho, aqui o que eu grifei em vermelho, é o que realmente é muito importante para que você não possa se esquecer. Combinado? Deu o print da tela, bateu a foto, tranquilo? Vem para cá. Agora, vamos falar sobre audiência, não é? Audiência no 813. Audiência, pessoal, vem do verbo audir. O que é audir? Ouvir. Ou seja, o momento pelo qual o juiz detém para que ouça as partes, ouça as testemunhas, ouça os envolvidos do processo. No direito do trabalho, ela é obrigatória, exceto se as partes fizerem um acordo antes, o juiz pode homologar também, o juiz pode realizar também a audiência, tá bom? Bom, primeiro passo que a audiência deverá ocorrer em dias úteis. Lê-se dias úteis de segunda a sexta. É uma pegadinha muito comum, porque existem os atos processuais. Os atos processuais têm uma outra conotação, por exemplo, uma notificação. A notificação pode ser feita num sábado. O sábado é dia útil. E lembrando que para ato processual, uma intimação, uma citação, uma penhora, é de segunda a sábado, das 6 da manhã às 20 horas. Isso é para ato processual. Para audiência, é de segunda a sexta, das 8 às 18. Então, uma coisa é falar de audiência, outra coisa é falar de ato processual. Tudo bem? Então, gravou os dois? Ficou fácil, né? Desaforamento. Desaforamento é quando o juiz, por segurança aos envolvidos, porque existem muitas situações em que as partes, ex-empregados, querem agredir o reclamado, algo nesse sentido, o juiz pode pedir o desaforamento de uma cidade para outra, ou seja, retirar o processo de uma cidade e pedir para que o julgamento seja feito em outra, até para dar uma distância para que as partes não se colidam. Isso chama-se desaforamento. Uma vez que o juiz determina que vai sair da cidade A para a cidade B, o prazo para que as partes sejam comunicadas é de apenas 24 horas. Claro que nas questões eles colocam um dia. Um dia é falso. São 24 horas apenas. Bom, outra coisa. Caso o juiz se atrase, não chegou no fórum, as partes, os litigantes, têm 15 minutos de espera. Uma vez que deu 15 minutos e não houve, obviamente, meus caros amigos, aqui, a chegada do juiz, acabou. Tá certo? As partes podem ir embora. Mas vejam que aqui a lei, o artigo 801, ele fala apenas o que para nós aqui, gente? 813, perdão. Ele fala o que para nós? Ele fala exclusivamente que os litigantes podem se retirar. Quem são os litigantes? Reclamado, reclamante, não advogados. Ficou a dica, hein? Tá? Bom, e aqui eu tentei fazer para você uma pequenina sala de audiência, tudo bem? Com a mesa e vamos tocar o barco. Lembrando que temos o juiz, os advogados, reclamada, reclamante, testemunha. Ok? Normalmente foi aquele povo aqui fora esperando ver que bicho que vai dar. Tá bom? Lembrando que as partes têm o chamado jus postulante. O que é o jus postulante? É a capacidade das partes de moverem atos processuais independentemente de advogado. Então, lembre, eu tenho uma ação de R$1 milhão. Eu posso mover uma ação sozinho? Sim. Sem advogado? Sim. Pode ir, boa sorte. Tá bom? Aconselho que você procure um advogado. Mas se você quiser ir sozinho, o dinheiro é seu, meu filho. E se eu perder? Você pode recorrer para o TRT também sem advogado. Aí se precisar ir para o TST, aí muda a história. Aí entra a súmula 425. Existem quatro atos que são obrigatórios, conforme súmula 425, e um último ato que eu coloquei ali, que foi incluído pela reforma trabalhista. Conforme
jurisprudência majoritária do TST, que são as súmulas. Quais são os atos obrigatórios da presença do advogado? Ação rescisória, mandado de segurança, recursos no TST e medidas cautelares. Rescisória, MS, recurso no TST e ações cautelares. Essas 4 situações precisam de assinatura do advogado, devidamente inscrito, obviamente, na Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, a reforma trabalhista, ela trouxe aqui, a Lei 3.467, trouxe para nós a possibilidade do acordo, homologação de acordo extrajudicial. É quando as partes, empregado e empregador, se juntam, fazem uma petição em conjunto, cada parte terá o seu advogado e esta petição de acordo será encaminhada para o juiz. O juiz vai ter a faculdade de homologar ou não. Uma vez homologado, o empregado não poderá mais pleitear aqueles direitos numa outra ação, porque ali já deu a coisa julgada. Em outras palavras, a homologação de acordo extrajudicial é imprescindível que nós tenhamos, meus caros amigos, a presença de um advogado para o empregado e de um advogado para a empresa. Ou seja, são advogados distintos, não podem ser advogados comuns. Tá bom? Essas foram as 2 dicas que eu separei para você aqui. Tanto a exceção de incompetência relativa em razão do lugar, território, como também audiência com seu aspecto prático. São temas muito comuns nas provas e eu chamo a sua atenção sobre esses temas porque a gente sabe, né, vamos garimpando as questões e a gente sabe exatamente o que ele costuma cair com maior incidência. Então, muita atenção a esses detalhes e principalmente o que está em vermelho. Eu vou sair para você dar o print. Ótimo. E uma vez que, tá certo, você já assistiu a aula e necessariamente já deu print da tela, eu posso agradecer a você pela tua sempre presença, audiência, carinho, comentários. Eu só tenho que te agradecer. E 2019, ano promissor, vamos ter fé, meus caros amigos, vamos fazer tudo o que possamos fazer para o melhor de todos. Tá certo? Vamos fazer? Então, você já fez aqui boa parte. Já deu aí seus 15, 17 minutos de conhecimento. Isso não tem preço. Grave isso e até a próxima. Tchau.